Olá, amiguinhos. Eu sou o professor Robson Lavoisier Braga, professor de língua portuguesa, e nesse vídeo vamos falar sobre orações coordenadas. Antes disso, eu vou anunciar o que eu vou falar nos próximos vídeos. Eu vou fazer uma revisão de períodos compostos, né? Falarei sobre período composto por coordenação hoje, período composto por subordinação no próximo, período misto, que é a mistura da coordenação e a subordinação, né? Antes de começarmos a falar sobre o período composto de coordenação, é necessário que conheçamos as orações que constituem esse tipo de período. Então vamos a elas. Orações coordenadas, né? Nós temos dois tipos, as assindéticas e as sindéticas. As sindéticas são as que não possuem conjunção ou sem conjunção. As sindéticas, as que são introduzidas por conjunção ou as que têm conjunção. No primeiro exemplo, a minha turma saiu cedo, mas todos chegamos tarde em casa. A primeira oração, aqui, ela vai ser assindética, pois não é introduzida por nenhuma conjunção. A segunda tem a conjunção mais, né? Então, eu posso dizer que aqui é uma conjunção adversativa. E ela vai ser, então, oração coordenada sindética adversativa. Essa segunda. A minha mãe comprou feijão, plantou milho, não foi ao banco. Primeira oração, minha mãe comprou feijão. Segunda, plantou milho. E terceira, não foi ao banco. Aqui eu tenho todas orações assindéticas. Por quê? Porque elas não são introduzidas por conjunção, tá? Não são. É importante lembrarmos que as orações coordenadas, elas são orações independentes sintaticamente. Elas podem ser isoladas, que elas não deixam, não perdem o sentido, nenhuma delas, né? Eu posso dizer aqui, a minha turma saiu cedo e ponto. Também posso dizer, todos chegamos tarde em casa e ponto. Posso dizer também, minha mãe plantou milho, ponto final. Minha mãe não foi ao banco, ponto. A minha mãe comprou feijão, tá? Ou seja, as orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente, ok? Bem, só relembrando aí, né, as orações coordenadas, nós temos dois tipos, assindéticas e sindéticas, né? A primeira, né, a gente não vai falar mais, vamos aprofundar um pouco mais sobre as sindéticas, né, que são aquelas que têm conjunção, né? As conjunções, eu gostaria que vocês não tentassem decorar todas, e sim as principais. No caso das aditivas, o e e o nem. O e para frases afirmativas e o nem para frases negativas. Os dois irmãos saíram e voltaram. Aqui eu estou afirmando, os dois irmãos saíram. Então, uma adição, e voltaram. Se eu tivesse os dois irmãos não saíram, eu teria aqui nem voltaram cedo, ok? Sindética explicativa, né? Ela indica uma justificativa. E os principais são pois, por quê. É interessante que sempre elas vêm depois de uma vírgula, para não confundir com o porquê da causa. Né? Fujam, porque o leão está solto. Aqui faltou a vírgula, vou até colocar. Né? Senão, ficará uma causal. Sindética alternativa, né? Indica uma alternância de fatos. Ou você faz isso, ou você faz aquilo, ora você faz isso, ora faz aquilo. Seja por bem ou seja por mal, você vai fazer e tal. Então vamos ver o exemplo aqui.
saia ou chamarei a polícia, né? Uma alternativa aqui, tá? Acho que está claro. Sindética adversativa indica uma contradição, uma oposição. Essa aqui vocês conhecem muito bem. O mais e o porém são as principais. Esse mais aqui, muitas vezes, as crianças escrevem com i, tá? Ela é bonita, mas não será a Miss, olha. Ela tem tudo para ser a Miss, mas ela não será. Isso aí é uma oposição, um contraste, tá? Uma contradição, na verdade, né? Geralmente quem é bonita consegue ser Miss. Sindética conclusiva. As principais são então, portanto, logo, né? Mas considera essa aqui, então e portanto. Né? Ele não sabe inglês, deve, portanto, utilizar o dicionário, né? Ou ainda, ele não sabe inglês, portanto, deve utilizar o dicionário. Se eu mudo a posição da conjunção, tá? Ela deve ficar logo imediata essa vírgula aqui. Mas se eu mudar a posição, eu posso colocá-la entre vírgula, tá? Poderia ser, ele não sabe inglês, portanto, deve utilizar o dicionário. Bem, sobre conjunções coordenadas e orações coordenadas, era isso que tínhamos a apresentar.